Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Mais uma live nossa aí. Vou esperar um pouquinho para que as pessoas possam estar entrando, né? É aquela mesma situação de sempre. Desculpa aí, tô abaixando aqui, né, para não ser incomodado pelo som. Então vamos dar mais um tempinho para entrar um pessoal. Boa noite, Cris. Seja bem-vinda. E boa noite, Márcio. Casa de reunião, tamo junto, meu irmão. Abraço em todos aí. Então vamos esperar mais um pouquinho. Boa noite, Beth. Seja bem-vinda. Boa noite, filha. Pai abençoe. Então vamos esperar mais um pouquinho para que a gente possa dar início aí a mais essa live, né? Ao prosseguimento daquilo que a gente já vem falando há um tempo, tá bom? Antes de mais nada, eu também queria ter a oportunidade. Boa noite, Rafael. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, Josi. Seja bem-vinda. Espero que estejam todos bem aí. Na semana passada a gente estava falando de criar um canal, né, no YouTube. E aí, na última live, a gente acabou criando. E é esse aí, né? Que tá aí, vocês podem ver aí, tá compartilhado pela Cristiane, né? O youtube.com/barra canal. É só clicar aí e aí vocês vão clicar, aí pode se inscrever ou não, né? E apertar no sininho para ter a notificação e clicar em Axé Toad. Quando você clicar em Axé Toad do lado esquerdo, vai aparecer todos os vídeos, né, todas as lives que foram feitas até hoje e vai dar para o pessoal acompanhar as lives que foram perdendo e a gente poder compartilhar no intuito das lives alcançarem a maior parte de pessoas, mas para que as pessoas consigam se libertar de determinadas coisas. Então, vamos ajudar aí a gente a levar para mais longe que a gente puder alguns conhecimentos, né, para ajudar as pessoas. Então, vamos clicar aí no link, inscrever, aperta no sininho e querendo ver todos os vídeos é só apertar em Axé Toad e vai aparecer todos os vídeos aí. E depois, quando quiser, é só clicar no YouTube, colocar lá em inscritos. Aí lá em cima vai aparecer Axé Toad. Aí você clica e vai aparecer os vídeos lá sem problema nenhum, né? Boa noite, Tia Deise, seja bem-vinda. Boa noite, Lê Lucas. Seja bem-vindo aí. Boa noite, Poliana. Boa noite, Juliana. Seja bem-vindo. Boa noite aí, Pablo. Boa noite aí a todos. Sejam bem-vindos aí. Então, antes de a gente começar a live, eu queria agradecer aquelas pessoas que puderam ajudar de alguma forma, né? Porque eu falei que a gente estaria preparando algumas cestas básicas no intuito de ajudar, né, aos nossos irmãos, que alguns estão passando por muitas dificuldades devido a tudo isso que a gente está passando. Então, a quem pôde ajudar de alguma forma, né? Boa noite, Kátia. Boa noite, Eliette. Então, a quem pôde ajudar de alguma forma, eu queria agradecer, né? Porque com essa ajuda a gente montou algumas cestas e a gente tirou as fotos e a nota e tudo. Apesar de que eu acho isso muito irrelevante, porque cada um sabe do seu compromisso. Então, se você
roubar já de quem não tem nada, imagina, né, a lei de causa e efeito que vai pairar sobre você. Tem que ter muita coragem, né? Mas o ser humano é capaz de qualquer coisa e a gente tem que estar se cercando aí para amanhã não ter algum boato. Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. Então eu só tenho a agradecer aqueles que realmente puderam contribuir com alguma coisa. A gente montou algumas cestas e já começou a fazer essas doações, né? A quem puder continuar ajudando, seria bom, porque a gente não conseguiu muito, né? Mas o pouco, né, já é muito para quem recebe. Então, quem puder dar continuidade na ajuda, seja de doar o alimento ou de doar alguma coisa financeira para que a gente possa comprar e doar para essas pessoas, né? Boa noite, Eliette. Obrigado, Pai abençoe sempre. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda. Obrigado. Um beijo aí em todos, beijo no meu pai. Então, seria importante a quem puder, né? A que não faça. Boa noite, mãe. Beijo, te amo. Então, seria importante aquelas pessoas que podem, logicamente que podem, contribuir com qualquer coisa para não se prejudicar, né? Que elas possam contribuir, sei lá, 10, 20, 30, 40, 50, quem puder contribuir com aquilo que pode, né? Mas lembrando que sempre é um ato de caridade a gente poder... Boa noite, meu amor, seja bem-vinda. Lembrando que a gente é um ato da gente poder tá fazendo alguma coisa pelo próximo. É muito difícil a gente às vezes a querer ajudar as pessoas e ver muita gente passando até fome e a gente não ter condição de ajudar todo mundo. E claro, a gente entende que nem todo mundo tem condição de ajudar, por conta que está difícil também para todo mundo. Então, eu até estou me colocando aqui à disposição para que alguém que esteja precisando... Boa noite, Maria Helena, seja bem-vinda. Então, para que alguém que esteja precisando, que possa me chamar aí também, né? No Messenger, né? Mandar alguma mensagem para mim, a gente entrar em contato, para a gente ver como é que a gente faz. A gente, inclusive, ajudou uma pessoa de Niterói, né? E como a gente não pôde levar lá e ela não pôde vir buscar, nós fizemos um depósito em conta para que ela pudesse comprar alguma coisa para a casa dela, né? Para os filhos e tal, para que ela, né, tivesse algum alimento dentro de casa. Então, essa é a campanha, né, que a gente está fazendo aí, né? O Toad está fazendo com a ajuda dos amigos aí, para que a gente possa atingir aí o máximo de pessoas possível. Boa noite, Débora, seja bem-vinda. Tá bom? Então, eu só tenho mesmo a agradecer a todas as pessoas que de alguma forma ajudaram e contribuíram com alguma coisa que a gente pôde levar, né, e ainda está levando a algum tipo de conforto em relação até a comida, né, para casa dessas pessoas. A gente sabe que existem outros movimentos, né, mas é sempre bom a gente continuar com esse movimento, porque a gente tem ciência que o que a gente coloca na cesta, né, não dá para um mês, né, porque a gente está fazendo em média uma cesta de R$100, porque senão a gente não consegue, a gente colocar alguma coisa que dure o mês todo, a gente atende muito pouca gente. Então a gente coloca alguma coisa que atenda mais ou menos aí 15, 20 dias, mas para tentar ajudar mais pessoas possíveis, né, o quanto a gente conseguir. Então eu só tenho mesmo que agradecer, e aqueles que puderem dar continuidade aí na ajuda, a gente vai juntando um pouquinho de um do outro e vai comprando as cestas para que a gente possa continuar para que a gente possa continuar ajudando ao próximo aí, tá bom? Então, muito obrigado e vamos dar aí o início à nossa live, ok? Antes de mais nada, a nossa oração, eu queria agradecer mais uma vez a Deus, né, a Nossa Senhora e a todos os mentores espirituais por a gente estar aqui,
né? Podendo levar a informação, podendo mais uma vez compartilhar com todos, estando bem, né? A todos que estão aí na live sempre, graças a Deus. Humildemente peço ao nosso Pai, a Deus, aquele que criou tudo e a todos, que Ele possa se compadecer de todos nós, que possa enviar os espíritos, né, de luz, que possa enviar os mentores espirituais para que nos abençoe, nos livre de todo mal, possa iluminar o nosso caminho, a nossa mente, para que possamos nos tornar a cada dia melhores, para que possamos enfrentar essa pandemia, essa quarentena de uma forma tranquila e equilibrada, sem com que possamos entrar em conflito, né? Porque o grande problema disso tudo é a gente entrar em conflito com nós mesmos ou com aqueles que estão ao nosso lado. Então, a gente pede nesse momento a essas energias do bem, as energias divinas, que nos ajudem a estar de uma forma tranquila, ter o conhecimento, a sabedoria e o discernimento para que a gente saiba sair dessa pandemia muito melhor, muito mais forte, muito mais consciente do que a gente entrou, tá bom? Que assim seja. Amém. Bom, então eu vou falar aqui dos fundamentos do médium, né, na Umbanda ou na espiritualidade, porque na verdade, né, isso aí eu acho que eu parei aqui na outra live. Então vamos ler aqui. O verdadeiro médium é aquele que vivencia o Evangelho de Jesus no coração. Não basta ser veículo. Aí eu vou fazer uma parada. O que é vivenciar o Evangelho de Jesus no coração? Na verdade, é a gente tentar ser como Jesus, ou seja, é aquele ser humano que levou a paz, o perdão, né? A fé, até muito da oração de São Francisco. Então, a gente precisa realmente tentar agir dentro da espiritualidade da forma que ele nos ensinou, né? Ele veio aqui para nos ensinar. Então não adianta a gente julgar, a gente jogar pedra no outro, a gente apontar os erros que aquele outro cometeu, porque nós somos falhos e a gente é cheio de erros. Todos nós, cheios de erros, assim como todos nós somos obsidiados. Então, o que difere um do outro, né, é o conhecimento e a moral. E aí sim a gente será menos ou mais obsidiado, nós seremos menos ou mais vistos pela nossa missão que a gente está praticando, né? Então, não basta ser veículo de entidades para que se considerem médium na lei da espiritualidade. Ou seja, se você está ali achando que está incorporando alguma entidade e você já está fazendo a sua parte, não é só isso. Isso é só mais uma coisa, entendeu? A missão de todos nós não é apenas essa, tá? O médium, ele tem que ser exemplo de abnegação, solidariedade, a reforma moral. O médium tem que ter fidelidade à sua casa, inclusive já até li isso na live anterior, né? Ou ao seu templo. Logicamente, né, quando a gente fala de fidelidade, quando a gente busca uma casa boa, né? Como eu já venho falando aqui muitas vezes, a casa boa é aquela que instrui, que dá aula, que ajuda ao médium, né? Cuida do médium para que ele possa cuidar dos outros. Então não é cuidar dos outros e não cuidar do seu próprio médium, ok? Então todo médium que tenha consciência de sua missão deve ter como preocupação o seu aprimoramento moral. A gente já vem falando em todas as lives sobre isso. Desenvolvê-la e assumir compromissos que, se forem cumpridos, contribuirão para o progresso espiritual do próprio médium. Boa noite, Ana Paula, seja bem-vinda. No entanto, se a mediunidade for renegada, né, e aí na última live eu até frisei isso aqui e vou frisar novamente. Então, se a mediunidade for renegada,
a plano secundário ou desvirtuada do seu propósito sublime, ela deixará o médium à mercê das entidades inferiores, que saberão valer-se habilmente das fraquezas humanas para destruir aquele médium, né? Para levar a vida dele aí como alguns se encontram nesse momento. Então, precisa de ter uma conduta equilibrada, pautada nos ensinamentos, né, do Evangelho de Jesus. Precisa de ter aula na casa, a pessoa precisa ter vontade de estar na casa para assistir às aulas, de se tornar melhor, etc. e tal. Então, esse será sempre o maior obstáculo, né, para que as investidas do espírito obsessor não tenham sucesso na vida de cada um. Ok? Então, vamos aqui para os deveres do médium. É preciso analisar bem os deveres que o sacerdócio mediúnico exige. Será de vital importância. Vida de renúncia, né? Por que vida de renúncia? Porque acaba que a pessoa ela tem que renunciar a algumas coisas para que ela possa se tornar uma pessoa espiritualizada e que possa evoluir e que possa ajudar as outras, né? Mas a renúncia em favor dos outros que abre as nossas portas para Deus, né? Preocupação contínua de progredir. Então todo médium tem que ter essa preocupação. Ele precisa estar preocupado em progredir, ele precisa estar preocupado em estudar. Eu entendo que muita gente não tem tempo de estudar, porque existem vários trabalhos, a pessoa trabalha fora, chega em casa, trabalha, um monte de coisa. Mas então faça a sua parte no mínimo na casa espiritual. Vá, não deixe de ir, assista a aula, preste atenção na aula, entendeu? Tire dúvidas, porque, né, para que você consiga recuperar o tempo que você às vezes não tem durante aquele período. Elevar o padrão moral, isso aí tá em todas as lives falando. E buscar sempre o aprendizado, de uma forma, né, ampla, ok? O próximo item, possuir domínio sobre si mesmo. Isso se chama equilíbrio, ok? Nós estamos dentro da espiritualidade para atingir o maior equilíbrio possível, entende? Então, essa é a nossa melhora. Boa noite, filho, seja bem-vindo. Então, nós estamos na casa, né, espírita. Pai abençoe, filho. A gente está lá na casa para que a gente possa adquirir equilíbrio, para adquirir sabedoria, conhecimento e etc. Ok? Então vamos repetir aqui. Possuir domínio sobre si mesmo para só receber os espíritos que quiserem e no momento certo. Isso é importante, tá? Saber distinguir a categoria dos espíritos por sua linguagem, fluidos e atitudes. Conforme você vai crescendo, é verdade, o domínio próprio ele é extremamente difícil, né? Mas você dentro da casa, estudando, trabalhando, treinando, você chega lá, entendeu? Então, essa questão de você saber distinguir essas energias, você aprende dentro da casa espiritual, você aprende treinando, você aprende com a aula, porque a gente dá aula de energia, de incorporação, de tudo isso. Então você sente, você começa a aprender. Boa noite, Mônica, seja bem-vinda. Então você começa a aprender a distinguir, né, a diferenciar essas energias que vão estar em torno de você mesmo, ok? Estar sempre prevenido contra a lisonja, né, ou seja, os elogios que levarão, na verdade, o abismo da vaidade, do orgulho e da presunção. Então, boa noite aí, pessoal da casa de reunião, seja bem-vindo. Ana Paula, a gente chega lá, fica tranquila,
entendeu? Na verdade, não é só você, muita gente tem esse mesmo dificuldade, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Lógico que a gente tem que elogiar sim, porque o elogio às vezes é importante para aquela pessoa que às vezes luta tanto e às vezes só recebe ali alguma, pô, não é por aí, não é por aí, vai por aqui. Então é sempre bom a gente chegar, pô, parabéns, seu trabalho foi muito bom, você está de parabéns. Porém, existe esse trabalho nos próprios médiuns, né, da humildade, que a gente tem que tomar cuidado muito com as questões da vaidade. E a vaidade, né, logicamente, eu não tô aqui falando da gente brincar, né? A gente conhece pela conversa. Uma coisa é a gente brincar, pô, não, caramba, tu é brabo, não, eu sou brabo mesmo, não sei o que, é uma brincadeira. Mas em determinadas conversas com determinadas pessoas, a gente pode, né? Boa noite, Cláudio, seja bem-vindo aí, vamos junto. Em algumas conversas com determinadas pessoas, a gente consegue observar que aquela pessoa, ela ainda tem uma vaidade muito grande, ela acha muita coisa, entendeu? Beleza, a gente tem que trabalhar isso, ninguém está aqui para apontar o dedo, né? Então, normalmente, quando eu vejo esse tipo de pessoa, eu nunca julgo ou falo alguma coisa, mas sempre que eu posso, eu falo na palavra vaidade, né? Ou na palavra humildade, para que possa chamar a atenção dela sem que eu chame a atenção dela de fato, entendeu? Então, normalmente é assim que a gente vai ajudando, né, os nossos irmãos, ok? Ter uma coragem, né, férrea, né, ter uma coragem férrea para enfrentar e vencer as suas próprias deficiências, assim como a dificuldade que irão surgir dentro do seu mandato mediúnico, né? Boa noite, Guilherme, seja bem-vindo. Então, o que isso significa? Significa que quando a pessoa está dentro da espiritualidade e principalmente fazendo o que é certo ou estando numa casa decente, sempre surgirão várias situações. Boa noite, Sônia, seja bem-vinda. Então, sempre surgirão várias situações para que ela se afaste da casa. Então, isso tem que ter, né, como eu li aqui, tem que ter coragem, né? Você tem que ser ferrenho dentro daquela sua coragem, porque, na verdade, se você não tiver essa coragem, se você não lutar por aquilo ali, então você facilmente será dominado por aquela energia, né? Boa noite, Rosemary, seja bem-vinda. Como eu falo aí, né? Aquelas pessoas que estão à procura de alguma leitura, leia primeiro Aconteceu na Casa Espírita, né? Leia esse livro. É um livro pequeno, de fácil leitura, é um livro de um fato verídico, e aí vocês vão ver como é difícil a gente fazer um bom trabalho, né? E como é fácil nós estarmos sendo trabalhados por um lado, por uma energia negativa, para que ela consiga se aproveitar das nossas falhas, tá? Então, vamos ter essa consciência, vamos fazer essa leitura. É um livro que você acha aí no YouTube ou na internet, fácil, entendeu? E isso aí é de extrema importância para que todos tenham essa sabedoria, tá? Então, quando você tem que ter consciência de quando você está numa casa boa, numa casa que dá aula, numa casa que cuida do médium, numa casa que né, ajuda o crescimento, naturalmente você será, muitas vezes, sofrerá influências para você abandonar aquela casa, ok? Vamos para a próxima aqui. Se apesar de todos esses itens acima que nós lemos, um médium decidir assumir seu compromisso com a lei da espiritualidade, ele deve se esforçar para cumprir certas normas de conduta, porque, logicamente, para cada casa, ou para cada trabalho, ou para cada sessão mediúnica, existem condutas a serem seguidas, tá?
Próximo item. Ter o cuidado no dia da sessão mediúnica, manter um comportamento moral que não favoreça a presença dos espíritos perturbadores, né? Fugir de todo comentário maledicente, das críticas impiedosas e da famosa destrutiva fofoca. Não sou eu que estou falando isso, está escrito, né? Por quê? Como eu falei na outra live aí, tudo isso cria formas de pensamento, cria aquelas bolhas plasmadas e isso contamina as pessoas, a casa, etc. Então, na verdade, quando a gente fala em estar dentro da espiritualidade para evoluir, melhorar, é justamente, se a gente viu o irmão fazendo alguma coisa de errado, chega para o líder da casa e fala: poxa, meu pai, aconteceu isso ali, o senhor pode dar uma verificada? Ou então, se você tem aquela afinidade com o irmão, você chega: poxa, meu irmão, não estou entendendo, você está fazendo isso por quê? Isso aqui é um problema, isso pode trazer uma dificuldade para a gente e tal. Nunca e absolutamente nunca fique passando um com o outro ali: lá, tá vendo? Fulano tá fazendo isso, poxa, não sei o que, porque daqui a pouco tá todo mundo falando aquilo ali, e aquilo ali se transformou numa fofoca, numa energia negativa, e aquilo ali só atrapalha o desenvolvimento do próprio médium e a energia da casa. Então atrapalha inclusive nos tratamentos espirituais, porque as entidades, elas vão precisar ficar preocupadas em desfazer e desmanchar essas energias que estão se plasmando, do que no tratamento das pessoas ali. Entendeu? Então a gente precisa se policiar em relação a isso, né? E não é difícil não é difícil, super fácil, né? A gente não falar do outro, não julgar, não apontar o dedo, é super fácil, tá? Vamos para o próximo aqui. Ser assíduo. Se não for assíduo, aprende como? Não aprende. Cresce como? Não cresce, né? Evolui como? Não evolui, tá bom? Procurar faltar o menos possível e só em ocasiões em que se faça realmente necessária a ausência do médium dos trabalhos espirituais, né? Aí sim. Evitar faltar por motivos fúteis, ou seja lá o que for, né? Porque às vezes a pessoa fala assim: poxa, hoje está chovendo, eu não vou. Pô, hoje está muito sol, eu não vou. E eu acho que vai chover, eu não vou. Entendeu? Então, quer dizer, a gente lida com tudo isso, né? Na verdade, a pessoa, quando ela está trabalhando, está chovendo, nevando ou fazendo qualquer coisa, ela tem que trabalhar. Inclusive na própria pandemia aí, que está todo mundo de quarentena, quem tem que trabalhar, está saindo para trabalhar. Não tem jeito, né? Bota a máscara, se cuida e vai trabalhar. Então é assim que está acontecendo. Então as pessoas têm que encarar a espiritualidade dessa mesma forma. Porque se você espera alguma coisa da espiritualidade para você, se você espera a sua melhora, se você espera que você evolua, se você espera que você tenha equilíbrio, você também tem no mínimo que fazer a sua parte, né? E não simplesmente se acomodar porque isso, aquilo, outro, e não vai nunca, só vai quando tem vontade, né? Hoje eu estou passando mal, não vou. Estou com dor de cabeça, não vou. Então tudo é uma desculpa para não ir para a casa espiritual. Então, logicamente, a reciprocidade do espírito com você será a mesma, né? A reciprocidade daquela egrégora, daquela casa, será a mesma com você. Então, né? É complicado. A gente precisa pensar nessa situação, né? Evitar faltar por motivos fúteis, né? Aqui o próximo: as forças inferiores do astral tudo vão fazer para impedir que o médium possa cumprir sua missão. Fato. Por quê? Porque o objetivo deles é fazer com que vocês não evoluam, com que vocês não cresçam, para que vocês na hora do desencarne fica aí perambulando, né? Ao invés de estar passando por uma orbe, né? Ou uma dimensão, como queiram falar, melhor, entendeu? Então, não sou eu que estou falando isso, até
né, vocês podem, eu já falei até aí, pode assistir o vídeo o filme do Divaldo Franco, que além de tudo isso que eu estou lendo aqui, né, para vocês, que é a minha base de aula, depois, agora há pouco tempo, foi lançado o vídeo de Divaldo, agora, tem esse ano, né? Então, ali fala do obsessor, aquele cara que, inclusive, quase que conseguiu fazer com que ele cometesse o próprio suicídio, que é o que acontece aí com muita gente que se suicidou aí, então, em 2019, entendeu? Então, é isso aí. As pessoas só precisam despertar. Né? Infelizmente, eu recebia, ainda agora em 2020, muita gente, né, se suicidando, pessoas, sabe, até jovens, pessoas de 19 anos, enfim, muito lamentável tudo isso. Mas porque não tem esse estudo, não tem essa situação espiritual dentro de si. As pessoas precisam buscar, né, isso dentro delas para que elas evitem determinadas coisas na vida dela. Ok? Então vamos lá. Abster-se, ao menos nos dias das reuniões, né, de bebidas alcoólicas. Isso aí, bebida alcoólica é o mal, isso aí é a porta aberta para o obsessor. Tá ok? Carne vermelha, sexo e fumo. Então a gente fala que pelo menos no dia pelo menos, né? E dependendo de alguns trabalhos, um dia anterior. Então a gente sabe também que a gente não pode chegar e falar para o pessoal, olha, tem que ter tantos dias de resguardo, porque não sei o que, não sei o que lá. E daí daqui a pouco acaba o casamento, né? Acaba o noivado, acaba o namoro. Não é isso que a espiritualidade quer, entendeu? A espiritualidade quer respeito. Bebida alcoólica, sim, tem que ter muito rigor nisso, entendeu? Agora, sexo, se você tem um marido, né? Você está na sua casa e tal, isso já é uma coisa mais tranquila de se realizar, né? Então você não pode não precisa ter aquele resguardo todo de não sei quantos dias, né? Ali um dia ali naquele dia da reunião você tem que manter aquele resguardo e tal, então é suficiente. Entendeu? A gente manda ou pede para que aquelas pessoas fiquem mais tempo de resguardo quando elas não têm um relacionamento fixo, né, com uma pessoa e não tem um local sempre ali, ou seja, tá com um, tá com o outro, vai para um motel, vai isso. Então esses lugares são ambientes completamente com uma energia extremamente baixa, entendeu? E povoado de espíritos obsessores, e logicamente você não vai ali para um motel, um relacionamento com uma pessoa que você não está acostumado toda vez, e daí você vai fazer um trabalho de cura numa casa espiritual, não dá, entendeu? Então é esse tipo de situação, mas logicamente a gente, né, a pessoa que tem a sua vida já ali e tal, então os resguardos diminuem de acordo com a vida daquela pessoa, ok? Acho que ficou bem entendido aí. Se tiver dúvida, pode perguntar. Criar o hábito de chegar sempre alguns minutos antes do início da sessão. Ou seja, a gente precisa chegar na casa antes, porque a casa ela não faz as coisas sozinhas. Então existe as pessoas para que ajude na limpeza, na manutenção da casa. Existe, né? O que é a limpeza e manutenção? Não é só a limpeza física, né? Mas também a limpeza espiritual que se deve fazer, afirmar os pontos de energia daquela casa e etc. e tal. E isso para que as próprias pessoas que estejam ali dentro fiquem em segurança e não sofram nenhum tipo de problema de energia, né? Ou saiam dali com algum problema. Então isso é uma coisa fundamental. E para isso as pessoas precisam chegar antes, né? Ou seja, naquele dia precisa ter uma dedicação para a espiritualidade para que a gente possa fazer as coisas de uma forma positiva, né? E fique... sim, Márcio, com certeza. O horário, então, ele precisa ser respeitado. Por quê? Porque os espíritos, eles já sabem que aquele horário, vamos começar a reunião, né? Ou essa live aqui. Eu começo a live às 8 horas. Então, logicamente que eu estou aqui
E eu estou munido, né, munido aqui de espíritos ao meu lado, porque eu leio aqui uma frase, mas eu falo, eu discorro sobre ela. Então eu tenho aqui espíritos ao meu lado que me sugestionam a falar sobre tudo isso aqui de uma maneira positiva. Entendeu? Então esses espíritos, eles sabem que essa reunião começará às 8. Então eles já estarão aqui esperando às 8 horas. Então se eu ficar de alguma coisa, de bobeira, ou para lá e para cá, e isso, né, deixa aquele espírito insatisfeito. Né? Ou seja, pô, aquele cara tem descaso. Então por que eu também preciso estar ali, né, amparando ele? Então isso que a gente tem que ter em mente. Né? A relação de cada um de nós com a espiritualidade é como se nós estivéssemos se relacionando no amor. Quando você se relaciona com espíritos, é igualzinho em relacionamento amoroso. Então, veja aí como é que você quer ser tratado dentro do seu relacionamento. Eu aposto que você quer que o seu marido chegue em casa e te dê uma boa noite, né? Te dê um beijo, um abraço, pergunte se você precisa de ajuda, entendeu? Seja agradável com você, e etc. Para os dois lados, né? Um para o outro. Então, se as coisas forem dessa forma, nessa via, tudo dá certo, né? Agora, se eu chego em casa, por mais ruim que tenha sido o meu dia, e chego já soltando lagartos, falando um monte de coisa, aquela pessoa que vai me receber, ela já vai falar, pô, tá maluco? Que isso? Então, ela automaticamente me tratará da mesma forma, salvo se for uma pessoa que já tem uma determinada evolução, né? Senão, a reciprocidade vai acontecer, entendeu? Então, é assim entre nós e a espiritualidade. A gente precisa tratá-los com amor, carinho, com dedicação, para que eles também tratem a gente com amor, carinho, dedicação e etc. Entendeu? Ficou bem entendido, né? Vamos passar aqui para o próximo. Como o Márcio aí falou, ser sempre pontual, né? Os benfeitores da luz não estão à disposição do médium e os mentores da lei não são desocupados, que foi o que eu acabei de falar agora. Vamos para aqui para o próximo. Buscar aprender que um templo, né, espírita é um local sagrado, ok? Onde vamos aprender a servir a quem? A quem que nós estamos dentro de um templo espírita, seja ele qual for, a gente está ali para servir a quem? A Deus. Não tem como, né? Porque eu já falei até que aqui na minha casa o nome de Deus é Belcarrano, é Deus. É Olodumaré, é Deus. É Alá, é Deus. É Iavé, é Deus. Então, tudo é Deus. Então, a gente tem que aprender que dentro de um templo, Deus tem que estar ali sendo falado. Os exemplos têm que serem dados para que a gente possa segui-los, ok? Não macular o ambiente com conversas grosseiras de moral duvidosa. Ou seja, dentro do local espírita, a gente tem que evitar esse tipo de conversa para que a gente não possa abrir a porta para algum tipo de espírito querendo se aproveitar dessa oportunidade. Manter um relacionamento cordial com seus irmãos, né? E com todos os frequentadores da instituição religiosa. Veja bem, né? Veja bem. Isso aqui é extremamente importante. A gente precisa manter um relacionamento bom, cordial, amoroso com todos os nossos irmãos e com aqueles que vêm buscando a casa. Mesmo que muitas vezes aquela pessoa que está ali ou aquele irmão não está num dia bom. Porque nem todo dia está num dia bom. Nem todo mundo está num dia bom. Às vezes aquela pessoa passou por um monte de problemas e aí está indo lá na casa. Às vezes aquela pessoa que está visitando a casa está cheia de problema e está indo lá buscar uma ajuda. E aí, né, nós precisamos ter a paciência,
a serenidade, o amor, o equilíbrio, para que a gente possa transformar aquela energia e a pessoa sair dali bem, não sair dali pior do que chegou, entendeu? É por isso que eu sempre falo que nós escolhemos o hino lá, né? Essa minha entidade, o Santiago, escolheu o hino da casa como o hino de São Francisco. Então a gente precisa, às vezes, escutar a oração de São Francisco para que a gente possa entender o que é ser melhor. E aí a gente precisa operar isso na nossa vida para a gente tentar ser cada dia melhor. Nós estamos ali porque essa é a missão de todos, sem exceção nenhuma de todos. Para evoluir, a gente precisa estar em algum local, ou a gente precisa estar fazendo alguma coisa para ajudar o nosso próximo. E não adianta a gente ajudar ao nosso próximo aqui, mas amanhã falar mal dele. Ou ajudar o nosso próximo aqui e amanhã você brigar com alguém. Ajudar o nosso próximo aqui e amanhã você roubar alguém. Ajudar o nosso próximo aqui e amanhã você trair sua esposa e seu marido. Então, meu amigo, não adianta nada disso. Entendeu? Então a gente tem que ter essa consciência. Ok? Lembre-se que ninguém pode ser responsável pelos seus problemas pessoais, nem atingido pela variação do seu mau humor. Ou seja, não busque jamais colocar a culpa dos seus erros nos outros, que é o que muita gente faz. Seja honesto com você mesmo, né? Seja honesto com você mesmo. Pô, eu errei. Olha, pessoal, eu errei. Desculpe, vamos voltar. Ou então, sabe? Ou então, olha, não, a culpa foi minha. Sabe? Peça desculpa, peça perdão e siga em frente, porque a gente está aqui para errar, a gente está aqui para acertar, a gente está aqui para enxergar que a gente errou e seguir em frente. Entendeu? Mas muita gente prefere colocar o seu erro na conta no colo dos outros e falar, não, isso aí eu errei por causa do fulano, eu errei por causa disso. Não, entendeu? Assuma seus erros, não bote erros na conta dos outros, porque senão você não cresce, você não evolui, entendeu? Com certeza, Sônia, é exatamente isso. Entendeu? Então, vamos ser melhores, mas ser melhores é assumir o seu erro, assumir o seu próprio erro. Entendeu? É você enxergar que errou e falar assim, caramba, eu errei, puxa vida, mas eu vou correr atrás aqui, me desculpar com todos e seguir, né, a minha trajetória agora de uma forma que eu não erre mais aquilo que eu errei. Porque, eu errei e aí me perdoa, não sei o que, mas vai lá e erra de novo na mesma situação. Pô, não dá, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, ok? Não ser orgulhoso e não ter vergonha de perguntar, não é isso? Porque muitas vezes, e aí aqui fala do orgulho, né? Então muitas vezes as pessoas têm vergonha de perguntar porque elas podem achar que vão ficar expostas. Ninguém fica exposto para tirar dúvida, porque o verdadeiro mentor ou o verdadeiro líder, ele está ali para tirar dúvidas e não para expor ninguém. Então vocês têm que perguntar sim, tem que perguntar sem medo de se expor, porque se o líder expor vocês ao ridículo, ele não é um líder, entendeu? Toda pergunta é válida, por mais idiota que ela possa parecer para você, mas naquele momento é uma dúvida daquela pessoa. Então, se você sabe aquilo, parabéns, fique com ela para você. Mas se a pessoa pergunta, é porque ela não sabe. Então, ela ainda precisa crescer naquele sentido. Então, significa que nós precisamos respeitar a limitação de cada um. Isso se chama respeito. Ok? Não ser orgulhoso é porque muitas vezes a gente enxerga que a gente errou, mas o orgulho não deixa a gente pedir desculpa. O orgulho não deixa a gente voltar atrás, né? E a gente se tornar melhor. Então, muitas vezes, pessoas acabam com amizades, pessoas acabam com relacionamentos, pessoas saem de casas espíritas, pessoas
são demitidas pelo orgulho, entendeu? Então, o orgulho é um dos grandes... Tá ouvindo bem? Acho que deu um probleminha. Acho que voltou. Acho que voltou aqui. Deu um erro de conexão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o orgulho, né? E se livrar, se libertar o quanto antes do orgulho, porque isso é algo que destrói a nós mesmos, ok? Vamos seguir. A única certeza que temos diante da grandeza dos espíritos abnegados da esfera superior é a de que temos muito que aprender com todos eles. Seguir fielmente a conduta, né, espírita, e o médium tem que ser simples, humilde e natural, ok? Para que a gente possa realizar a nossa parte aí. Vocês podem ver que todas as coisas, quando a gente faz todas as lives aqui, quando a gente está fazendo, é sempre a mesma coisa que se fala. Então você vê a importância disso tudo na vida de cada um, para que a gente possa crescer, evoluir, se tornar pessoas melhores, ok? Então um tópico aqui, vamos falar aqui, o estudo, ok? A mediunidade sem estudo é como uma locomotiva fora dos trilhos. Você não tem estudo, a sua espiritualidade e você ficam perdidas sem saber a direção daquilo que tem que fazer. Aí a gente vê, por exemplo, alguns locais que existe muita festa e pouco trabalho, né? Eu tenho certeza absoluta que nenhum espírito veio para a Terra para ficar dançando, bebendo e fumando. Não veio. Nenhum. Entendeu? Então, esses espíritos que vêm aqui nessa incorporação, eles vêm para fazer um trabalho, desempenhar um trabalho para ajudar o seu próximo, beneficiar o seu próximo. E aí fica meio complicado, porque às vezes a gente está ali e aí a gente só vê a dança, a bebida, o fumo, mas nada de trabalho, entendeu? Então os espíritos estão aqui para dar uma palavra para aquela pessoa, para dar um abraço àquela pessoa, para fazer um trabalho para aquela pessoa e não para ficar bebendo, fumando e dançando, porque espírito de luz, ele não vem na Terra para ficar bebendo, fumando e dançando. Ele vem na Terra para cumprir o karma dele, e o karma dele é com aquele médium que ele trabalha, e ele está ali com aquele karma de evoluir o médium dele e de evoluir e ajudar todos aqueles que procuram ele. Então, se não está sendo assim, vamos rever, porque tem alguma coisa errada, entendeu? Eu vou repetir, eu não estou falando aqui para criticar ninguém, ok? Vamos ter a visão de evolução. Essas lives, elas não têm sentido e principalmente o foco de querer apontar o dedo para ninguém. O objetivo, senão eu falaria nomes, o objetivo aqui é fazer com que o maior número de pessoas possam ver, possam assistir a live e dessa maneira possam despertar, falar, caramba, pô, eu estou fazendo isso. E não, peraí, deixa eu procurar estudar mais, deixa eu procurar atender melhor e tal, porque o objetivo não é fazer com que essa pessoa desista, fique chateada, vire as costas, pelo contrário, é fazer com que essa pessoa desperte e faça de fato o trabalho que ela precisa fazer aqui, e não beber, fumar e dançar, porque as entidades não estão aqui para isso, entendeu? Então isso aí é fato, não tem, é fato, ok? Então vamos dar continuidade aqui. A fé tem que ser raciocinada. Buscar o conhecimento é buscar a luz interior. Quanto mais o médium aprende,
mais ele colabora com os trabalhos espirituais e com os próprios guias espirituais que estão ali para ajudá-lo. O conhecimento aliado a um comportamento evangelizado, né? E aí as pessoas já acham que evangelizado é evangélico. Não tem nada a ver. Evangelizado é você aprender os fundamentos do evangelho, ok? Impede que o médium caia nas teias dos espíritos das trevas, que ao contrário do que muitos médios pensam, são inteligentes e astutos. Cansado de falar isso aqui. Esses espíritos são 1000 vezes mais inteligentes do que nós, mais astutos, mais organizados, mais planejados. Então, se nós não fizermos a nossa parte, nós somos vítimas fáceis, ok? E se tiver alguma dúvida, vocês podem ler também um livro chamado Tambores de Angola. Muito bom, né? E já falei de um livro aí, agora estou falando de outro. Ok? Tudo isso encontra na internet. Como eu falei lá em uma live lá atrás, antigamente nós não tínhamos condições de estudar. A gente ficava à mercê do conhecimento ser passado de geração para geração. Hoje em dia acabou isso. Hoje em dia a gente tem a nossa mão, a possibilidade de a gente estudar, de a gente crescer, de a gente desenvolver. Entendeu? Logicamente, você tem que estudar, crescer e desenvolver, mas você tem que fazer a sua parte. Né? No próprio Livro dos Espíritos fala que não adianta você fazer só oração, você tem que fazer alguma coisa. Entendeu? Então por isso que existem as casas espirituais, para que você faça alguma coisa. Se você vai só orar, não funciona, não adianta. Entendeu? Aquilo ali é só para você. Então não é isso que Deus quer. Entendeu? Não estou falando que não é que Deus não quer que você ore, você tem que orar para fortalecer você, mas a sua missão não é isso. A sua missão é você propagar aquilo ali, é você acordar as pessoas, é você despertar as pessoas, é você ajudar as pessoas a sair desse buraco, desse abismo que muitas estão, ok? Vamos dar continuidade aqui. Deixa eu ver aqui. A falta de informação leva ao fundamentalismo religioso, que é a grande porta para o preconceito, a cegueira espiritual, a mistificação e o desequilíbrio emocional do médium. Fato. Resumindo, para o médium exercer seu mandato mediúnico, ele precisa ter abnegação, inteligência, humildade, responsabilidade, assiduidade, discrição, educação, fidelidade, equilíbrio, coragem, entre outros. Ok? A espiritualidade é coisa séria para pessoas sérias. Tá? Inclusive, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, e aí quem quiser, né, pode procurar aí, ficar à vontade. Sobre isso que eu acabei de ler, no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, né, que na verdade, vou repetir aqui, é o livro que todo líder deveria seguir, né, e transformar aquilo ali para a sua casa. Né? Como eu sou ecumenista, então isso já está dentro da minha casa. Mas aqueles zeladores, ou o babalorixás, ou o pai de santo, do jeito que quer ser chamado aí, que eles têm, por exemplo, só uma umbanda, ou só um candomblé, ou só qualquer coisa, eles precisariam entender o que de fato o Livro dos Espíritos, ele passa aquilo ali para a pessoa, para que eles transformem a sua casa para melhor, e a si mesmos. Entendeu? Porque, na verdade, ficou muito claro que os espíritos direcionaram a todos os espíritas que a nossa Bíblia é o Livro dos Espíritos. Porque ela foi ditada pelos espíritos. Então eu acho que ninguém tem dúvida, absolutamente ninguém tem dúvida da credibilidade e da honestidade de médiuns como Kardec
Divaldo Franco e Chico Xavier. Não preciso nem falar mais nada, né? Então, são pessoas que deixaram bem registrados que, na verdade, eles não usaram esse tema, essa forma de falar, como eu estou usando, mas, na verdade, o que eles queriam dizer é que a nossa Bíblia é o livro dos Espíritos, entendeu? Então, a gente precisa estudar para entender, que não é uma missão tão fácil assim, e aplicar. E é isso que a gente precisa fazer, dentre tantos outros. Ok? E no próprio capítulo 10 do Livro dos Espíritos, lá está escrito, né, que fala assim, eu acho que é o capítulo 10, se eu não me engano, mas fala assim, que toda a fé, ou toda a religião, não me lembro exatamente das palavras, mas toda a fé, vamos colocar assim, seja qual for a religião, ela tem que ser respeitada, desde que ela pregue o bem, faça o bem, leve o desenvolvimento, o crescimento individual de cada ser humano e da sua comunidade. Então toda ela tem que ser respeitada, seja candomblé, umbanda, seja qualquer um, kardecismo, catolicismo, qualquer um, todos eles têm que ser respeitados, entendeu? A única fé, né, que não pode ser respeitada e que vai ao oposto daquilo que está no Livro dos Espíritos e que está sendo pregado, né, por Deus e por Jesus, é que nós não podemos utilizar a fé, ou seja, a determinadas religiões, para dividir pessoas, entendeu? Para afastar pessoas. Isso sim está diante das leis de Deus como algo que, infelizmente, de energias inferiores, né? Infelizmente, a gente vê muitos casos desse aí em algumas religiões. Líderes falando, né, de afastamento de pessoas, né, uma das outras, porque uma pratica uma religião e outra. Então, lamentável, né, porque nada disso é aquilo que a espiritualidade prega. Então, inclusive, os próprios evangélicos deveriam também estudar o livro dos Espíritos, para que eles possam entender de fato a palavra de Jesus, né, ou de Deus, e não usar a própria Bíblia, né, a esmo ou então a favor de si próprio, entendeu? Então a gente tem que estar aí pronto, né, para essas coisas. Infelizmente a gente tem que estar aqui falando a verdade, né, e essa é a verdade. Falta 2 minutinhos para a gente encerrar. Queria saber se alguém tem alguma pergunta aí para fazer. Mais uma vez eu queria, na próxima live, né, nós vamos aqui falar sobre o homem, o corpo físico, nós vamos falar sobre o perispírito, sobre o espírito, e vamos classificar os espíritos como terceira ordem, espíritos imperfeitos, espíritos bons, espíritos puros. Vamos também falar da morte, ok? Vamos falar de perturbação espiritual, reencarnação, tá? E também vamos falar dos tipos de reencarnação. E assim vai por diante. Então tem muito assunto para a gente poder falar. E em cada momento desses assuntos aí, a gente vai estar abordando alguma coisa. Em algum momento eu vou poder falar alguma coisa sobre o candomblé e algumas outras religiões. Mas no momento a gente está seguindo aqui, que é a parte da Umbanda. Mas você pode observar que dentro da parte da Umbanda, ela já também, os conceitos são do kardecismo. E esses conceitos, na verdade, são para todos os médiuns de qualquer religião. Então é isso que a gente precisa entender e trazer para dentro da gente, tá? Eu queria pedir para quem não assistiu a live desde o início, para assistir, né, lá, para se inscrever aí no canal, porque lá
no YouTube, você aperta em Axé Toad, tem todas as lives. E mais uma vez, eu só tenho a agradecer a aquelas pessoas que puderam ajudar, né, a colaborar para que nós pudéssemos fazer algumas cestas básicas e doar para algumas pessoas que estão com extrema necessidade. Queria pedir também que aquele que pudesse continuar, vamos continuar fazendo essa ação social, porque é de extrema importância, né, para aqueles que estão necessitados. Então, essa é uma ação social, humanitária, né? A gente está sendo humanos, a gente está ajudando nesse momento a quem necessita. Vou repetir, a quem pode dar mais, dê. A quem não pode, dê menos. Mas dê alguma coisa se puder, né? Porque essa alguma coisa é a que se junta para a gente comprar as cestas e entregar para as pessoas. Então, nesse momento, né, hoje, por exemplo, que já foram entregues algumas cestas, a gente agradece e as pessoas também, né, agradecem, né, falaram em gratidão por todo esse movimento que a gente tem feito. É um movimento muito pequeno, começamos aí tem uma semana, mas não importa se esse movimento ele vai crescer ou não. O que importa é a gente tentar fazer o que a gente puder, né? Porque no que a gente puder, a gente também alcança pessoas e salva vidas. Porque é muito triste a gente querer comer alguma coisa e não ter absolutamente nada para comer ou não ter nada para dar aos nossos filhos. Então isso aí me deixa até sem palavras, é muito complicado, entendeu? Então a gente está aqui para fazer o que der, né? Mais uma vez eu quero falar para as pessoas que eu tenho tirado fotos, né, das coisas que a gente compra. Eu fiz uma listagem do que vai na cesta daqui da gente. Quem quiser é só me pedir que eu envio, né, essa listagem. Não sei se eu boto no Face, eu não sei ainda. Tirando foto das notas fiscais, né, caso alguém tenha alguma dúvida em relação a isso. Mas eu queria também deixar claro para as pessoas que todo ser humano que está disposto a ajudar ao seu próximo e pede uma contribuição de outras pessoas e pega aquele dinheiro e não usa em benefício ao seu próximo, ele está fadado ao fracasso. Então, você aí que também faz esse ato de solidariedade, tenha isso em mente, que tudo que a gente recolhe, né, é doado pelas pessoas, é em prol dos necessitados, nesse momento de pandemia que pode ser qualquer um, né? Então vamos fazer de fato o que é para ser feito, ok? E sempre lembrando da lei de causa e efeito, né? Se você tira dos menos privilegiados, você realmente está fadado a uma vida de tristeza e de problemas, ok? Então vamos tentar fazer a nossa parte para que a gente possa ajudar a maior parte de pessoas e possa também se ajudar, né, nesse movimento, ok? Então vou deixar aqui para a próxima quinta-feira para a gente dar continuidade nesse assunto, sempre no intuito aí de estar levando a verdade através do conhecimento. Vou repetir que tudo isso que a gente está vindo aqui falar são estudos, né? São a base de aula da minha casa também, mas sempre com o intuito de melhorar e ajudar a todos, nunca de tocar em nome ou apontar nada para ninguém, porque cada um tem a sua evolução, tem o seu momento de crescer, tem o seu momento de acordar, tem o seu momento de despertar. Muitas vezes a gente acha que está fazendo um trabalho legal e na verdade não é aquilo, entendeu? Então a gente precisa despertar em alguns momentos. E na verdade todos esses vídeos eles têm o único objetivo é tentar realmente despertar
as pessoas para que muitos deixem de ser enganados e os próprios líderes eles tenham consciência de que eles têm que ir para determinadas direções para poder ajudar aqueles que são seus seguidores, né? Eu não estou aqui para julgar os líderes, mas para ajudar a esses líderes também a evoluir, a crescer e a enxergar, né? Como eu tive essa oportunidade de acordar para algumas coisas. Então todo mundo pode despertar, pode acordar, e cada vez que a gente estudar, cada vez que a gente buscar, a gente também vai estar se tornando melhor, ok? Então fica aí a dica, seja qualquer religião, o Livro dos Espíritos ele é a base de tudo, entendeu? É a Bíblia de todos, né? Como a gente fala aqui no próprio Candomblé não existe uma Bíblia, né? Que a gente chama aqui, eu como presidente de uma associação de Umbanda e Candomblé aqui da Baixada, eu estava tentando formular uma NGA, que é Normas Gerais de Administração, para dentro dos centros de Candomblé. Mas infelizmente não dá certo, porque as pessoas são muito, orgulhosas e logicamente que não era só eu que estava formulando aquilo ali, era uma bancada, né, de pessoas, não apenas uma, mas as pessoas não aceitam, né, elas não querem, elas acham que aquilo ali tem que ser daquele jeito ali. Ótimo, mas será que você não pode parar e pensar, pelo menos? Pensa, ouve o que está sendo falado e busca, ouve e busca. Pô, deixa eu ver o que ele está falando, deixa eu estudar, deixa eu ir aqui. Pô, será que isso aqui tem razão? Será que isso aqui... Entendeu? Então vamos buscar, que aí a gente começa a fazer a diferença, de fato, na vida das pessoas, né? E a gente está aqui, nós, líderes, nós carregamos um fardo muito grande, entendeu? Nós somos... se eu pudesse, eu queria estar aí, sabe? Só com a minha loja, com a vidinha tranquila, tendo a minha lojinha ali, indo, frequentando a casa de alguém, fazendo a minha parte, e vindo e vamos embora, entendeu? Mas não foi assim. Então muita gente quer se tornar líder, eu dou parabéns, apoio, mas se torne um líder de fato, um líder real, porque senão esse fardo ele será muito pesado na vida de cada um e ele afetará a história de toda a geração de sua família. Eu vou repetir aqui. Se você é líder, procure ser o melhor que você pode, porque senão isso afetará toda a geração de sua família. Seus filhos, netos, bisnetos e assim por diante. Seja um bom líder e as coisas caminharão perfeitas. Seja um líder ruim, acomodado e só faz besteira, e isso resultará em uma maldição para toda a sua geração. Ok? Vamos ter consciência, pensar direitinho e observar a vida de cada um aí, tá bom? Para a gente tentar fazer a diferença, para a gente tentar mudar e a gente tentar levar o conhecimento ao máximo que a gente puder para os nossos filhos, porque eles são a geração futura, ok? Eu queria aí agradecer então a todos mais uma oportunidade de estarmos aqui nessa quinta-feira, nos reunirmos, falarmos de espiritualidade, crescermos mais um pouquinho, né? Eu só tenho de fato a agradecer mesmo a oportunidade. Eu agradeço a todos aí, uma boa noite para todos vocês, que Deus possa abençoar a cada um de vocês, que a espiritualidade, os mentores espirituais possam estar dentro da casa de vocês, no intuito de trazer sempre a paz, né? Procurem assistir filmes. Nesse momento de pandemia,
assistam filmes sobre espiritualidade, entendeu? Busque aí na televisão, quem pode, né? Quem tem uma Netflix ou algum outro aí. Tem um aí que tá R$10 para você assinar, acho que é o Amazon. Tá R$10 aí por mês, entendeu? Quem pode. E aí, sabe, coloque ali, procure alguns filmes assim para que você possa assistir, né? Possa ver. Foi lançada uma série aí na Netflix agora há pouco tempo, se eu não me engano, Encontro com Deus ou Procurando Deus, alguma coisa assim, com Morgan Freeman. E eu comecei a ver uma série fantástica, né? São 3 temporadas e, sabe, procure ver, procure assistir isso para você despertar, para você levar sua consciência, para abrir sua mente, né? Evite de ficar vendo aí essas notícias de só coisa ruim. Ligou, viu a notícia do dia, chega, vai ver alguma coisa que interessa, que faz você crescer e evoluir, tá bom? Então, beijo em todos aí, boa noite, fiquem com Deus, até quinta-feira que vem, na nossa próxima live aí. Grande abraço, beijo em todos, fiquem com Deus.